Olá, queridos amigos, agora sim nesse vídeo chegamos nas instruções dos espíritos. Eu no vídeo retrasado tinha falado que a gente daria continuidade com as instruções dos espíritos e aí pesquisando, estudando, achei um conteúdo interessante, deixei aqui para vocês na sequência e agora sim a gente chega nesse momento, nessa passagem, fazendo referência ainda a bem-aventurados os aflitos. Lembrando sempre, antes de começar os nossos estudos, de fazer a leitura, de harmonização e a prece para que possamos ter um melhor estudo, ter uma melhor intuição, melhores aprendizados enquanto estamos aqui amparados pela espiritualidade amiga. Então, pessoal, a gente tem falado muito aqui sobre resignação, porque como o capítulo é sobre bem-aventurados os aflitos, não dá para dissociar muito de falar da fé, de falar da resignação, porque é com essas duas coisas que estão ligadas que vamos conseguindo enfrentar as aflições do dia a dia, sejam aquelas pequenas, sejam aquelas enormes que temos pouca ou mais dificuldade em conseguir enfrentar, em conseguir lidar, sejam nossas, sejam dos outros, mas que acabam refletindo na nossa vida e é assim que a gente vai conseguindo. E a instrução dos espíritos, as instruções, dos espíritos, são depoimentos trazidos desses espíritos desencarnados que já estiveram na condição aqui da Terra, já estiveram na condição de encarnados e quase que fazem uma súplica para que a gente aproveite da melhor forma a nossa estada aqui, a nossa encarnação, para que a gente saiba valorizar cada momento de sofrimento como aprendizado e traz também um momento de conforto, mas sempre para entender esse conforto a gente precisa desse entendimento de que é necessária a resignação e de que Deus, como até falamos, não nos dá uma cruz maior do que aquela que possamos carregar. E é fundamental para entender, além desse trecho que a gente vai ler hoje, mas também todo o capítulo, essa compreensão do que vem depois. Então, não sei se vocês já tiveram contato com algum esportista ou até atletas de esportes radicais, essas pessoas que costumam escalar montanhas, costumam passar por esses esportes que exigem ali uma dificuldade. Eu não sei se vocês já ouviram falar que às vezes, quando está parecendo que eles não vão conseguir, o pensamento que vem é aquele de o que vai acontecer quando eles chegarem. Então é como se você estivesse subindo uma montanha e de repente vem aquela dificuldade, vem aquele cansaço, mas aí você pensa, não, quando eu chegar, eu vou conseguir ver aquela vista. Quando eu chegar, vai me dar aquela sensação de conquista. É claro que quando a gente pensa no alto de uma montanha, você consegue visualizar, você consegue imaginar o que você vai ver, até porque você ou está imaginando algo parecido ou porque você já viu numa foto. Quando a gente fala dessa recompensa na vida futura, é mais difícil porque a gente tem uma dificuldade de trazer isso para o concreto, porque apesar dos espíritos trazerem pra gente, não foi algo que a gente tenha visto, ou pelo menos que a gente tenha visto e se lembre, Um dia a gente provavelmente viu, mas devido ao esquecimento de vidas passadas, não conseguimos nos lembrar. Então, temos que, para entender, para ter essa resignação e para entender o que ele fala aqui, a gente precisa acreditar, praticar a fé nessa vida futura. E pensando nisso é que o nosso esforço, resignação, a nossa paciência, tudo isso vai valer a pena. Então tem um trecho aqui que ele comenta, que está no segundo parágrafo, a gente está no item 18, para você que está aí acompanhando comigo. No segundo item ele vai falar: o militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. E aí eu acho interessante porque de repente você está lendo falando assim, mas quem quer crescer? Eu quero ficar aqui na minha rede, eu quero ficar aqui no meu conforto. Eu estou muito satisfeito aqui, eu não me incomodo de não aprender nada não. Posso aprender numa outra encarnação. E é desse pensamento que eu tô falando, porque muitas vezes essa é a linha de raciocínio que a gente segue, A lei do menor esforço. Então assim, eu não quero me esforçar, eu tenho preguiça, amanhã eu vou. Deixo para amanhã o que eu não quero fazer hoje. E aqui ele fala justamente o contrário. Ele usa o exemplo do militar, mas que serve para qualquer um de nós, porque a gente vira e mexe está metido numa guerra, não é isso? Se não forem as guerras com as outras pessoas,
são as nossas guerras internas. A gente está o tempo todo lutando com os nossos vícios, com os nossos hábitos, com os nossos maus pensamentos. E aí a mensagem que ele traz é essa: a gente tem que agradecer, porque é o sofrimento, até como uma amiga minha esses dias postou eu postei uma foto no Instagram e ela fez o comentário, né, dos abalos da nossa vida, e aí ela até falou assim: pois é, mar calmo não faz bom marinheiro. E é exatamente esse pensamento que a gente tem que ter no momento do sofrimento. Eu sempre falo disso aqui, não é que a gente vai ficar feliz, não é que a gente vai ficar com um sorriso no rosto, eu nem tô triste, eu nem tô abalado com o que tá acontecendo. Isso mostraria uma insensibilidade da nossa parte e não resignação. Isso mostraria que assim, tá bom ou tá ruim, a gente não tá sentindo nada. E não é isso. A resignação, como a gente já falou alguns vídeos atrás, é enfrentar com aceitação. E o que ajuda muito é esse reconhecimento que naquele momento do sofrimento é um momento de maior aprendizado. Ontem também, fazendo o Evangelho no Lar, a gente fez uma leitura do livro Contos e Apólogos do Irmão X. Eu posso deixar aqui na descrição se vocês quiserem consultar. E era um texto que parecia até uma fábula, assim, porque falava de bichinhos, né? Então contava que chegou um anjo e ele chamou, e o que apareceu ali, né, a plateia dele foi uma borboleta, uma tartaruga, um abutre e um melro. E aos 4 animais ali ele ofereceu condições de elevação. O abutre poderia se tornar uma ave celeste, a tartaruga poderia deixar de arrastar aquele casco pesado e ela passaria a voar. E a borboleta também, ela já voava, né? Mas ela se tornaria uma estrela cintilante. E esse anjo então faz essa proposta, como se ele falasse assim: larga tudo que você tem e vem comigo, porque a sua condição vai ser muito melhor. Mas para isso você tem que abdicar da que você tem agora. O que nos lembra muito daquela passagem da Bíblia, né? Quando chegou o jovem até Jesus e perguntou: Senhor, o que eu preciso fazer para te seguir? Quando Jesus falou: larga tudo que tens e me segues, né? Larga tudo que não te serve. Não é pra gente fazer voto de pobreza, é pra largarmos os nossos vícios, largar as coisas que não nos agregam para nossa evolução moral. Então, voltando a essa história dos animaizinhos, todos eles não estão dispostos a largar a vida que eles têm. E a borboleta, que é o animal que ele vai pegar para exemplo, a borboleta fala que não, que ela também tem que voltar para as outras borboletinhas que estão com ela, até que no caminho da volta ela é surpreendida por um caçador. O caçador mata toda a sua família e ainda corta as suas asas. Então, nesse momento, ela se desespera e ela volta a procurar aquele anjo, como se ela falasse assim: olha, eu quero sim. Eu quero aquilo que você me ofertou, eu quero a sua ajuda. Posso contar com a sua ajuda? E aí vem a moral da história, né, falando que nenhum aceitou. E aí ele usa a borboleta como exemplo. No momento que a borboleta passou pelo sofrimento, aí ela lembrou de pedir ajuda. Ela lembrou de considerar aquela proposta. E a nossa vida é assim. Todos os dias nós somos convidados a seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Todos os dias nos são dadas oportunidades de fazer o bem, de ajudar o próximo, de nos ajudar, que eu sempre bato muito nessa tecla aqui. A gente pensa muito grande em fazer uma caridade: eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, quando às vezes a caridade é com a gente, é com o nosso pensamento, é aqui, ó, é a nossa forma de pensar, que já é uma super caridade quando a gente consegue fazer. Então, todo dia a gente tem chance de mudar, todo dia uma nova chance de fazer diferente. Mais ainda, quando podemos escolher a nossa modificação pelo amor ou pela dor, acabamos escolhendo pela dor, optando pelo sofrimento. Por mais que você esteja me ouvindo e falando assim: nossa, mas eu nunca escolheria o sofrimento, eu nunca escolheria. Você está me dizendo que eu escolhi passar por essa situação? Sim, se não foi nessa existência, foi em existências passadas, e a gente falou disso nos outros vídeos. Se você não viu, se você está com alguma dificuldade de entender, volta lá nos vídeos que a gente fala disso, em causas anteriores das aflições. Então, tudo que passamos é consequência de algo que fizemos. E se estamos sofrendo, se estamos experimentando o sofrer, a dor, é porque são consequências das nossas atitudes e são chances de praticarmos o nosso crescimento espiritual.
Então, onde ele fala aqui, ó, alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Ou seja, a gente está fazendo tudo errado, né? Todas aquelas dificuldades que a gente tem na nossa família, no nosso trabalho, que a gente fala, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? É um momento que a gente devia se alegrar, porque é um momento de aprendizado. E aqui ele vem dando um conselho. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheia de justa satisfação, mais forte. E essa sensação, ela se assemelha àquela que eu usei como exemplo. Você está lá subindo o Everest, enfrentando uma grande dificuldade, mas você fala, eu vou conseguir, porque vai valer a pena. Vai valer a pena a sensação que depois eu vou sentir da conquista. E aí você vai poder falar, seja em qualquer situação, seja porque você superou um vício, superou um hábito, superou um pensamento negativo, conseguiu mudar essa forma de pensamento, conseguiu ajudar alguém, perdoar alguém, qualquer coisa que para você hoje seja uma dificuldade. Você vai, quando vencer, olhar e falar, eu fui o mais forte. É nisso que a gente tem que focar. A gente não tem que se comparar e tentar ser melhor do que ninguém. Isso também é um aprendizado, porque a gente está o tempo todo se comparando. Temos que ser melhores do que nós mesmos. Se a gente conseguir ser melhor no dia seguinte do que na véspera, do que o que fomos na véspera, já vamos conseguir dizer, fui o mais forte. E aí ele finaliza então dizendo, bem-aventurados os aflitos, pode então traduzir-se assim, bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso, né? Então aqui ele faz um fechamento dessa ideia de que com a resignação, com a fé, o nosso enfrentamento, ele ainda fica mais potencializado. Porque a gente pode até enfrentar, mas enfrenta reclamando, enfrenta resmungando, mal-humorado, descontando nas pessoas. Tem uma forma melhor de fazer isso, que é a que ele fala que é difícil, é um aprendizado, mas a gente está aqui para isso. Tá bom, pessoal? Então essa foi a primeira instrução dos espíritos que fala sobre o bem e o mal sofrer, ou seja, existem duas formas de você passar por aquele sofrimento, por aquela dificuldade, de uma forma boa ou de uma forma ruim, sempre ter em mente que se a gente fizer isso da melhor forma, com resignação, com fé, vai valer a pena. E vamos poder dizer, fomos o mais forte. Eu fui o mais forte. A gente vai dar sequência com a próxima instrução dos espíritos, o mal e o remédio, no item 19, no próximo estudo. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!